Então vamos lá, pessoal. Bom dia, né? Eu não sei em que horário vocês vão estar assistindo a essa aula, mas aqui a gente está na nossa primeira aula de eletiva. Quem estava na nossa primeira aula presencial vai ver que é mais ou menos a mesma coisa. Mas, professora, eu vou ter que fazer tudo de novo? Cara, a gente já não é mais a mesma pessoa que a gente era em fevereiro, né? Isso é um fato. A pandemia veio para nos dar um chacoalhão, né? De quem a gente é, quem a gente quer ser, para onde eu quero ir e onde eu estou. Então, é uma nova oportunidade de você pensar e repensar no seu futuro, o que você quer, o que você pretende. Então, a gente vai trabalhar passo a passo de novo. E quem já tinha feito isso da outra vez tem uma oportunidade nova de perceber se você ainda tem os mesmos pensamentos, os mesmos desejos e os mesmos sonhos, tá? Lembrem que a eletiva está caminhando lado a lado com o projeto de vida. Então, seu projeto de vida mudou? Se ele mudou, muito provavelmente seu teste vocacional vai mudar e muito provavelmente o seu trabalho aqui comigo vai mudar também. E se não mudou, aproveite esse tempo para pensar em outro tema, outra perspectiva dentro do que você pretende. Tá bom? Vamos entender isso não como uma repetição, mas como uma nova oportunidade, uma nova possibilidade que se abre para que a gente possa trabalhar melhor dentro da área que talvez seja o meu sonho, o meu desejo ou a minha vocação, né? Então a nossa letiva é Abaixo, Ocupe e Cola, Desvendando o Universo da Pesquisa, que eu disse para vocês que o meu pensamento dessa letiva era ensinar vocês a pesquisarem em qualquer sentido, num trabalho de escola, ou para vocês entenderem também como funcionam as pesquisas acadêmicas, né? Para quem pretende cursar um curso técnico, fazer uma universidade, uma faculdade, precisa entender que você não pode simplesmente pesquisar no Google, entrar na primeira parte que aparece e achar que aquilo é verdade sem ter uma fonte confiável, sem ler antes, sem ter um senso crítico de pesquisa, tá bom? Então vamos lá. Bom, aula um, né? Como eu expliquei no começo, antes da gravação, pessoal, a gente vai fazer duas aulas hoje, porque vocês agora recebem atividade de 15 em 15 dias. E se eu for passar uma aula a cada 15 dias, a gente não termina a tempo. Então vão ser duas aulas de explicação hoje, duas atividades, e aí vocês têm 15 dias para fazê-las, tá bom? Para sobrar um tempinho lá no final, que eu sei que começa a tumultuar, tudo bem? Então, o que é um projeto de iniciação científica? A iniciação científica é uma experiência que geralmente ocorre durante a graduação. A graduação, pessoal, é a faculdade, é a universidade, tá bom? E ela permite que os estudantes aprendam cientificamente a fazer uma pesquisa com todos os critérios e com todos os percursos que a pesquisa científica necessita, para que você bole um problema e encontre a solução para esse problema. Então, você, com todos os fundamentos que você vai receber, você vai criar um problema ou identificar um problema e, a partir dessa identificação do problema, percorrer todo o percurso da pesquisa científica para encontrar, buscar uma resposta, tá bom? Uma solução para aquele problema. Aí vem o problema, professora, mas isso não é para graduação? Por que a gente está vendo isso no ensino médio? Bom, como eu sempre digo, chega primeiro quem sai na frente, né? Então essa é uma possibilidade que vocês estão tendo, uma oportunidade que vocês estão tendo para sair na frente de muita gente, né? Eu não tive essa oportunidade na minha época de graduação, então eu tive que aprender tudo na graduação. Então começou a acumular muita coisa, né? As matérias, essa parte de pesquisa, a parte da construção do meu artigo científico. Então, vocês estão saindo na frente, vocês têm a oportunidade de sair na frente de muita gente. A hora que vocês chegarem na graduação, a noção do que é uma pesquisa científica vocês já vão ter, né? E tendo essa noção, vocês já saem na frente de muita gente, tá bom? Então, tem muitos estudos que comprovam que receber conhecimentos relacionados à pesquisa no ensino médio faz com que vocês cheguem na universidade já tendo esse conhecimento e
podendo sair na frente de muita gente, podendo, como é que eu posso dizer assim, não é se aparecer, mas vocês já vão ter o conhecimento que o professor vai passar e isso vai fazer com que você se destaque, você seja um destaque, né? E ser destaque pode trazer inúmeros benefícios. Você pode ser convidado para ser um estagiário, talvez, nessa área, você pode ser convidado para trabalhar nessa área dentro da faculdade, né? Ajudar alunos que tenham dificuldade com isso, e com isso você se destaca, você sai na frente. Bom, a pesquisa científica e a iniciação científica pretende o quê? Que vocês tenham conhecimentos básicos de letramento, conhecimento científico, que você tenha conhecimento de como que se elabora um projeto científico, que você faça boas escolhas já tendo esses conhecimentos acerca da investigação científica, que você não tenha medo de errar, porque a gente aprende através da tentativa e erro, que você entenda como que você vai investigar fenômenos, que você pesquise e consiga se aprofundar em algum assunto, seja ele qual for, seja ele na faculdade ou agora mesmo no ensino médio. Pretende que você seja autônomo, que você aprenda a pesquisar sozinho, né? Que você seja livre para pesquisar o que queira e que você tenha curiosidade para pesquisar cada vez mais a fundo o assunto que te interesse. Que você seja protagonista, que com as suas pesquisas você perceba que inúmeras disciplinas estão relacionadas, né? Que você adquira novos conhecimentos, que você reconheça e conheça as plataformas de pesquisa, que você reconheça quais informações você pode colocar porque elas são verídicas, foram comprovadas, e quais são aquelas que não têm comprovação e que talvez não seja tão interessante usar, porque quando alguém me perguntar, eu não vou ter como provar que ela é verdade ou não. E sempre, sempre, sempre a gente vai bater na tecla da importância da leitura, né? E da leitura crítica, da análise crítica, né? Para que a gente consiga entender a importância dessa leitura científica, desse conhecimento científico. Bom, como a gente vai fazer isso? A metodologia foi aquela que eu apresentei no feirão, que é a sala de aula invertida, e agora ela está invertida mesmo, né? Vocês estão recebendo tudo via tecnologia e estão me devolvendo tudo via tecnologia. Na verdade, é uma sala de aula que virou do avesso, de verdade, né? Vocês estão recebendo material em casa e devolvendo via tecnologia, recebendo via tecnologia e devolvendo via tecnologia. Então, como vai funcionar? A gente tem um grupo de WhatsApp, tá? Que é muito mais fácil que trabalhar com e-mail. E a gente tem os grupos no Classroom, que eu vou abastecer ele essa semana, tá? Todas as salas vão ter seu grupinho lá no Classroom para eu enviar os materiais. Bom, então vocês têm comunicação comigo via WhatsApp e podem enviar por e-mail ou pelo Classroom, tá? O envio das atividades. Bom, aí abri para dúvidas, porque essa era a aula presencial. Bom, você já sabe o que quer fazer? Essa é uma pergunta muito difícil, ainda mais no tempo que estamos vivendo, né? Mas antes da gente saber o que vai fazer, a gente tem que saber quais são as nossas opções, né? Antes da gente escolher o que a gente quer, a gente tem que saber o cardápio das minhas opções. Então aqui eu vou fazer uma tratativa sobre as áreas do conhecimento. Cada um de vocês já deve saber pelo menos a área que pretende atuar, que pretende seguir, né? Então, eu vou passar bem rapidinho, porque depois o material tá para vocês. Se vocês quiserem se aprofundar, o material tá ali. Se você já sabe qual vai ser, ótimo. Mas se você ainda não sabe, tá ótimo também. A gente tem tempo. Vocês têm tempo, tá? A nossa meta não é ter a nossa vida definida até o final do ano, né? A pandemia veio para mostrar que a gente coloca meta, tem objetivo, mas uma coisa de fora pode vir e modificar tudo. Então, cada um tem seu tempo, cada um tem os seus pensamentos, cada um tem os seus sonhos, os seus objetivos. Então, coloque na sua cabeça que você tem todo o tempo do mundo para decidir o que você quer. Tá bom? Não precisa ter pressa. Isso aqui é só uma tentativa e erro. Pode ser que sim, pode ser que não. E não tem problema nenhum se não, tá bom? Então vamos lá. Ciências humanas, que é a área das humanas que a gente fala. Qual que é o foco da área das humanas? Estudar o homem, estudar o indivíduo, estudar a sociedade, buscando entender a sociedade e na sociedade entender o indivíduo, tá bom? As matérias e áreas das ciências humanas são aquelas focadas no homem, na sociedade e
as relações que envolvem o ser humano e a sociedade em si, tá bom? Algumas das disciplinas que fazem parte das humanas: filosofia, sociologia, política, antropologia, história, linguística, pedagogia, economia, administração, direito e geografia. Peraí, professor, economia, administração, elas não são da área das exatas? Sim, uma mesma disciplina, faculdade, universidade, curso, pode fazer parte de 2 ou até das 3 áreas, tá? Só que ela tem um foco. Por exemplo, se a gente for pensar na economia, o foco dela é a exata, né? Mas ela envolve relações entre indivíduos. Então, ela também tem um pezinho nas ciências humanas, tá bom? Características de quem pretende ou quer seguir essa área: leitura e reflexão, tá? São os focos principais para seguir a área das ciências humanas. Aqui tem um quadro com alguns cursos que depois vocês podem voltar, não vou me aprofundar nisso, tá bom? Então agora a gente vai para ciências exatas. Quais são as exatas? A gente já lembra da matemática, né? E realmente a área das ciências exatas, ela engloba conhecimentos de matérias exatas, como a matemática, a computação, estatística, física, as engenharias, né? E também biologia, psicologia e economia. Olha a economia aqui nas exatas. Essas ciências se ligam a cálculos, números, medições e expressões matemáticas que necessitam de exatidão, né? Quando você fala, por exemplo, de um engenheiro, ele tem que fazer todos os cálculos baseados em números para ter uma exatidão, seja no cálculo da altura de um prédio, seja no cálculo do diâmetro de um bloco de concreto que ele vai utilizar. Por quê? Porque essa área necessita de exatidão, porque pode colocar em risco a vida de uma ou de mais pessoas se ele não for exato, né? Se você for escolher algum curso da área das exatas, é importante que você já tenha alguma familiaridade ou alguma similaridade com a matemática, tá bom? Porque você vai usar muito, beleza? Aqui tem um quadro com todos não, né? Com alguns cursos que fazem parte das exatas, tá? Biológicas. Essa é a ciência, todas são ciências, mas essa é a ciência que estuda a vida na escala atômica, molecular, do ser humano, corpo humano, que fazem com que a vida seja possível. As ciências biológicas visa entender como que o meio ambiente funciona, como cada ser vivo funciona, como ele se comporta e como eles se relacionam em todos os ambientes. Então, estuda como o ser humano convive com a natureza, como que o ser humano convive com outros animais, como que os animais convivem com a natureza e assim por diante, tá bom? E dentro das ciências biológicas estão todas as ciências que visam compreender o corpo, seja humano ou seja animal, ou de plantas, e também cada parte em si, tá bom? Então, a medicina, genética, zoologia, biologia, fisioterapia, fisiologia, a educação física, histologia, farmácia, todas elas compreendem a área das ciências biológicas, tá bom? E uma dica muito importante que eu não recebi na minha época de fazer educação física: vocês têm que ter conhecimentos básicos de biologia e química. Eu não tinha e sofri muito em educação física. Pode parecer que não, mas exige muito conhecimento da área da biologia, da química e também da física em alguns sentidos, tá bom? Algumas leis da física são muito necessárias dependendo do curso que você for seguir. Novamente, aqui nós temos um quadro com os principais cursos das ciências biológicas, tá bom? Então, agora a gente tem uma noção básica das 3 principais áreas, tá bom? E, quem lembra da nossa primeira aula, eu passei para vocês um teste vocacional. O que é um teste vocacional? É uma ferramenta que usa algoritmos, dependendo das respostas que vocês dão, para fazer com que eles identifiquem seus pontos fortes e, de acordo com seus pontos fortes, ele vai identificar quais áreas de interesse combinam com as áreas do conhecimento, tá? Então, por exemplo, ele vai ter, tá, uma pergunta perguntando assim: você se identifica com números, com cálculos? Se você colocar não, o algoritmo já vai entender, com essa e com outras perguntas, que muito provavelmente você não tem similaridade com a área das exatas.
É lógico que uma pergunta só não dá esse parâmetro, mas de acordo com as suas perguntas, o algoritmo vai gerando uma compatibilidade que depois vai se enquadrar dentro de um curso, dentro de uma área do conhecimento, tá bom? Então, eu vou colocar de novo para vocês no grupo esse teste vocacional. Ele é bem completo, foi o mais completo que eu consegui achar, tá? Ele pede para você colocar um e-mail, só que é para ele te dar resposta no e-mail. Por que que é interessante? Porque você vai poder voltar nisso o tempo todo, se ele manda para o seu e-mail, tá bom? Então eu vou copiar depois e colocar no grupo e eu vou pedir para que vocês refaçam. Quem já fez lá no começo, refaz e vê se vai dar a mesma coisa. E por favor, anote. Ele vai dar os cursos, alguns cursos e suas principais habilidades. Anota tudo, tá bom? Anota tudo numa folha do caderno de eletiva, por favor. Porque essa é a atividade da primeira aula, tá bom? Essa é a atividade da primeira aula. Então vai lá, coloca assim, aula 1 e anota tudo que der no teste vocacional. Beleza? Então aqui tem algumas perguntinhas, ó. Anote a área e o tema, aliás, anote a área que o teste vocacional sugeriu e responda. Você já tinha pensado em fazer algum deles? Você ficou interessado em algum deles? Aí você vai ter, dentro daqueles que apareceram, você realmente tá de acordo com o que você pensa? Se tá, você responde. Se não, você responde que não. E aí, eu peço para você escolher um curso. Qualquer um, não necessariamente o que o teste vocacional deu, tá bom? E eu queria que vocês fizessem um breve resumo desse curso. Então, eu escolhi Direito. Quais são as principais características do curso de Direito, né? É defender, lutar pela justiça, igualdade, né? Quais disciplinas escolares são cobradas? Ó, para você fazer direito, você tem que saber escrever na norma culta. Então, língua portuguesa é muito importante, né? Você tem que saber matemática também para poder calcular, por exemplo, uma multa ou um processo, né? Gerar o valor de um processo. E aí você responde essas perguntinhas aqui, tá bom? A atividade 1 também pede que você procure universidades e faculdades próximas ou não que você tem interesse em fazer, que você coloque. Ó, eu tenho vontade de fazer direito, mas eu vou tentar fazer direito numa universidade pública, como a UFSCar, a Unicamp, mas tem direito aqui em Araçatuba, tem direito aqui em Penápolis, você pode anotar, tá bom? Pesquise grade curricular. O que é grade curricular, pessoal? Eu vou falar melhor na aula 2. Grade curricular é nada mais do que o histórico das matérias que você vai cursar se você for fazer direito. Então, no primeiro ano de direito, quais são as matérias? Ah, direito jurídico 1, talvez tenha algo da língua portuguesa para aprofundar a escrita formal, trabalhista, não sei, mas vocês vão pesquisar. Bom, vai anotando tudo no caderno, porque eu vou pedir as atividades depois como foto, tá bom? Então, a aula 1, pessoal, era essa. Basicamente a mesma que a gente fez. Eu vou colocar isso aqui depois para vocês no grupo, numa folha, e depois vou colocar no Classroom de cada sala também, tá bom? Então, essa foi a aula 1. Lembra que eu disse que a cada aula eu ia passar duas para a gente otimizar o tempo? Então, agora a gente vai começar a aula 2, tá? Se vocês tiverem dúvida, vão mandando pelo chat, eu não consigo ver agora, mas vocês podem mandar e eu vejo quando eu parar de compartilhar a minha tela, tá bom? Na aula 2, vocês já tinham feito as atividades que eu pedi, né? Já tinham identificado qual era o curso, qual era a área do conhecimento, já tinham pesquisado um pouquinho sobre a grade curricular, né? Se tem o curso que você pretende perto de você ou não, tá bom? E aqui eu tô falando assim, ó, o teste vocacional, ele fez um algoritmo ali de acordo com as suas respostas, mas não obrigatoriamente você tem que se adequar ao que o teste deu. Você pode ter dado direito e você nem pensa em direito. Você pensa em fazer farmácia. Tudo bem. Responde de acordo com o que você quer. Por quê? Porque a gente vai pesquisar sobre isso. Por que eu vou pesquisar sobre direito se eu quero fazer farmácia? Não faz sentido. E se você for
fosse obrigada a fazer isso, você ia se frustrar. Então, você não ia ter interesse em pesquisar do direito, porque eu não quero fazer, eu quero fazer farmácia. Então, vamos pesquisar sobre farmácia, que é o que eu quero fazer, tá bom? Ao escolher uma área, um curso, e na atividade que eu pedi para vocês pesquisarem sobre a grade curricular, as matérias que vocês vão fazer durante esse curso, é para que vocês já entendam tudo o que você vai ter que passar se realmente você for fazer aquele curso. Às vezes a gente começa um curso sem nem saber. Gente, eu comecei a fazer educação física, nunca no Brasil eu pensei que eu ia ter que fazer uma disciplina relacionada a inglês. E eu tive. Por quê? Porque quando você vai fazer um curso de educação física, todos os termos são em inglês. Então, são coisas que eu não tive lá na minha graduação que eu estou oportunizando para vocês. Conhecerem as disciplinas que vocês vão fazer no curso que vocês pretendem agora, para já ter uma familiaridade, né? Para já ter a oportunidade de pesquisar sobre isso. Né? Sair na frente, se destacar, é isso que a gente tem que fazer. Vamos lá. Vocês escolheram lá um tema, um curso, e aí dentro desse curso, dentro dessas disciplinas, vocês têm lá, por exemplo, em educação física, vamos lá, que é a minha área. Tem fisiologia, tem anatomia, tem inglês, tem língua portuguesa, que a gente trabalhou com língua portuguesa, tem os esportes individuais, tem os esportes em conjunto, tem metodologia para dar aula, para você aprender, tem ética. Então, dentro disso tudo, eu achei um tema interessante, o inglês, dentro da educação física. Então, eu vou escolher um tema. Por quê? Porque o nosso tempo é curto, cara. Nós temos 6 meses. Então, dentro desse curso que você pesquisou, que você foi a fundo, que você quer fazer, escolhe um tema. Então, dentro do direito, trabalhista, tributário, criminal, civil, não sei. Dentro da medicina, oncologia, que é trabalhar com câncer, geriatria, trabalhar com idoso, pediatria, trabalhar com criança. Escolhe um tema, tá? Pra gente focar. O que a gente precisa agora é focar num tema que é do seu interesse. Por que um tema só? Nosso tempo é curto e o projeto de iniciação científica, ele não é um projeto muito longo. Ele é curto porque ele trabalha um tema só mesmo, né? E a gente tá aprendendo. Então, como é que eu vou abrir o leque para um monte de temas se eu tô aprendendo? Então, eu começo a aprender com um e depois, conforme eu for melhorando as minhas habilidades, eu vou ampliando os meus horizontes. Tá bom? Bom, então aqui eu coloquei, pessoal, uma matriz curricular de educação física. Não foi a faculdade que eu fiz, eu coloquei só de tema. Então, olha aqui, ó. Tem Libras, tem filosofia, dentro da educação física, hein? Tem empreendedorismo, tem educação física inclusiva, tem deontologia e ética, tem neurociência, tem biomecânica, tem fisiologia, tem natação, tem esporte coletivo. Então, olha a gama de conhecimentos que pretendo fazer educação física, vou ter que estudar durante toda a minha graduação. É muita coisa. Então, eu já vou ter uma habilidade que outros não têm. Então, eu vou escolher, caramba, Libras na educação física, que legal. Vou pesquisar sobre Libras na educação física. Ótimo. Não, vou procurar sobre práticas corporais na natureza. Ótimo também. Escolhe um. Tá bom? Vou investigar a educação física na saúde. Ótimo. Olha ali no último ano. Atenção básica à saúde. Filosofia, antropologia. Escolha dentro do seu curso, escolha o tema que você quiser, tá bom? Bom, você escolheu uma área. Eu não quero desanimar ninguém, mas a gente precisa, nessa hora que a gente está falando sobre futuro, a gente precisa ser frio e calculista. Por que frio e calculista? Cara, eu preciso pensar se o que eu quero fazer vai me dar retorno. Não retorno só em salário, em valores, não. Se vai me dar retorno, por exemplo, para achar emprego, né? Porque eu me formo para
encontrar um emprego ou para trabalhar por conta própria, mas eu preciso saber como que está o mercado de trabalho nessa área que eu escolhi. Então vamos pensar ser fria e calculista. Bom, direito. Como que está o mercado de trabalho de direito? Ele está empregando mais ou ele está demitindo mais? As pessoas estão trabalhando para grandes empresas ou estão trabalhando por conta? Quanto que um advogado ganha em média? Na área, eu pretendo ficar em Penápolis, na região de Penápolis, eu pretendo ir embora. Se eu pretendo ficar, quanto que uma pessoa formada em direito ganha? Onde que as pessoas que se formaram em direito no último ano estão? Estão trabalhando na área? Estão estudando para concurso? Estão trabalhando em outras áreas porque não encontram emprego? Tudo isso a gente tem que parar para pensar, né? Aqueles, por exemplo, os advogados bem-sucedidos em Penápolis, o que eles têm de diferente? Eles têm escritório próprio? Eles trabalham para outras pessoas? Eles estão em que área do direito? Civil, trabalhista, tributário, criminal? Tudo isso a gente precisa pensar, porque se eu não penso nisso agora, pode ser que a hora que eu me formar daqui 4 ou 5 anos, eu me arrependa de ter escolhido essa área agora. Eu tenho o sonho de fazer medicina, só que eu não tenho condições de fazer medicina. Quantas pessoas fizeram outros cursos para ganhar dinheiro, para ter uma renda, para depois realizar o sonho? Não tem problema fazer isso. Assim como também não tem problema meter a cara e fazer medicina logo de uma vez. Não tem problema. O que a gente precisa é ser frio, calculista, para entender as minhas possibilidades e até onde eu posso ir. Se eu não tenho condições de pagar uma faculdade de medicina, eu vou fazer de tudo para passar numa universidade federal, estadual. Só que eu vou conseguir me manter? Minha família vai conseguir me manter? Então tudo isso eu tenho que pensar. Eu vou prestar a Unicamp. Eu tenho condições de ir para Campinas? Me manter em Campinas? Meu curso lá é noturno, então eu posso trabalhar de dia. Mas se é um curso integral, eu não vou conseguir trabalhar. Então como que eu vou me manter? Tudo isso vocês têm que começar a pensar desde já. Tá bom? Não tô querendo desanimar ninguém, tá, pessoal? É tudo o que eu queria ter ouvido de alguém na minha vez e eu não ouvi, tive que aprender metendo a cara, tá bom? Bom, a gente já entendeu as áreas do conhecimento. Vocês provavelmente já têm uma opinião formada sobre o tema, a área que vocês querem seguir, tá bom? E agora a gente vai começar a falar relativamente da pesquisa científica. Por quê? Vocês já devem saber que quando a gente está prestes a se formar em faculdade, a gente tem que fazer um trabalho, né, que chama TCC, Trabalho de Conclusão de Curso. O que é esse trabalho? Nada mais é do que um trabalho maior, parecido com o que eu estou propondo para vocês agora. Então, o que é o TCC? Você lá na graduação vai escolher um tema dentro da sua área e vai fazer um trabalho, uma pesquisa sobre esse tema. É tudo o que vocês estão fazendo agora, só que ela é maior, né? Porque tem faculdades que pedem monografias, que são maiores, de tamanho, que pedem TCCs, que pedem artigos científicos, que aí só muda a estrutura e o tamanho do trabalho, tá bom? E o que é isso? É uma pesquisa que as pessoas fazem e que viram fontes para pesquisa, né? E eles são escritos e são disponibilizados em várias plataformas, que a gente vai ver daqui a pouco, para que outras pessoas possam ler e adquirir conhecimentos. Então, vocês construindo um projeto, como é o nosso intuito, vocês vão estar construindo um conhecimento para outras pessoas, tá? Então aqui, pessoal, eu não vou me estender, porque senão a aula vai ficar muito cansativa. Aqui são alguns sites onde vocês podem encontrar bibliografia, fonte para sua pesquisa. E cada site desse tem uma característica. Por exemplo, tem uns que são relativos à área da saúde, tem outros que são relativos a todas as áreas, tem alguns que são brasileiros, tem alguns que são mundiais, né? Então cabe a cada um de vocês
explorar essas plataformas para entender qual delas você vai se dar melhor, né? Entender a estrutura de cada uma delas, tá bom? Mas isso é para quê? Para a hora que você for pesquisar o seu tema, que é a atividade próxima que a gente vai fazer, você ter lugares onde vocês vão pesquisar. Pensa antigamente que não tinha internet, pessoal. O povo ia pesquisar em biblioteca, em livro. Ia lá, pesquisava o livro, não é esse, ia lá na estante procurar. Vocês têm a oportunidade de estar tudo a um clique de vocês, né? E todas essas plataformas são otimizadas para mobile, né? Para celulares. Então, agora mesmo, daqui a pouco, a hora que acabar a aula que vocês assistirem, vocês podem explorar essas plataformas e ver como elas funcionam. Então, se eu escolhi Libras na educação física, eu já vou ali na Cielo e vou jogar Libras e educação física. Nossa, tem bastante, né? Nossa, nessa daqui não tem tanto, então talvez não seja um tema tão interessante para mim, que estou começando, né? Quanto mais fontes eu tiver relacionado ao meu tema, melhor. A gente vai se aprofundar nessa questão mais para frente, tá bom? Então a Cielo é uma ótima plataforma de pesquisa, tá bom? O Google Acadêmico, a gente que está a todo tempo pesquisando o Google, o Google Acadêmico nada mais é que uma plataforma Google que vai te dar fonte de artigo científico. Então ela é ótima também. A CAPES, ela é brasileira, só que ela é um pouquinho mais difícil para vocês entenderem, porque ali só estão... A maioria dos trabalhos são dissertações e teses de mestrado. Então, assim, são publicações muito grandes, assim, com uma linguagem muito mais evoluída, né? Mas vocês podem usar artigos que aparecerem no portal da CAPES, que chama periódicos, né? A Biblioteca Digital Brasileira de Tese e Dissertações também. Só tem tese e dissertação de mestrado. Só o cara que é doutor nas áreas. Doutor na medicina, doutor no direito, doutor na educação física. Então, assim, tem muita fonte, muito trabalho aí, muita informação que vocês podem usar. A Lilacs, ela é relativa à área da saúde. Então, o pessoal que quer fazer medicina, olha, Lilacs na cabeça, tá? Porque ela é brasileira também. Brasileira não, ela é da América Latina, né? Então, tem trabalhos de toda a América Latina, trabalhos de doutores da Argentina, do Brasil e de toda a América Latina, tá bom? Bom, eu passei esses. Só tem esses no mundo, professor? Claro que não. Tem vários. Esses aqui são os principais. Eu dei 2 brasileiros, né? O Google Acadêmico é mundial. O Cielo tem o Cielo Brasil, mas tem o Cielo do mundo todo também. E eu queria, já que vocês explorassem nesses 15 dias que vocês têm, vocês fossem explorando dentro do seu tema essas plataformas. Ó, professora, na Biblioteca Brasileira de Teses e Dissertações eu não achei nada. Tá bom, então você já viu que ela não serve para você. Tenta o Google Acadêmico, tenta o Cielo, que são mais básicas, digamos assim. Tá bom? Por que começar a pesquisar isso agora, professora? Porque vocês vão ver como que funciona. Vocês já vão começar a perceber algumas características da investigação científica, que é o quê? Você não vai achar o primeiro nome do caboclo primeiro, do autor. É o último sobrenome dele. Já é diferente do que a gente está acostumado, né? Onde se a menina chama Vanessa, eu chamo ela de Vanessa. Na investigação científica, não me importa que ela chama Vanessa, me importa o último sobrenome dela. É Vanessa Fernanda de Souza, então é Souza. Ela não é Vanessa mais, ela é Souza. Tá? Então a gente já vai começando a ver. O título, ele não é muito longo, mas ele também não é muito curto. A gente vai ver que antes de começar o trabalho em si, sempre tem um resumo. Por quê? Um artigo tem 15 páginas, uma monografia tem 30. Então, vocês já vão percebendo essas características, tá bom? E vão se adaptando ao que é necessário, que é o que? A linguagem científica. Você não vai ver a gente, né? O pessoal,
quando vocês forem pesquisar artigo científico, vocês não vão ver ninguém usando a abreviatura VC. É tudo linguagem formal. E tudo que está no artigo científico, num projeto científico, num TCC, numa monografia, numa tese, numa dissertação, tem que ser um fato e esse fato tem que ser comprovável. Ele não precisa estar comprovado, mas você tem que comprová-lo. Tá? Então, não adianta eu jogar lá na área do direito, por exemplo. Não, vamos colocar aqui na educação física, que é a minha área. Não adianta eu colocar que todo mundo no mundo tem que fazer musculação e sempre 5 séries de 12 repetições. Ué, me prova que todo mundo no mundo pode fazer musculação. Aí eu já não consigo provar, porque tem gente que não pode fazer musculação. Uma pessoa, por exemplo, que tem a síndrome dos ossos de vidro, ela não pode fazer musculação, porque ela vai fraturar os ossos que são muito frágeis. Então, não é um fenômeno comprovável, então eu não posso colocar. Não é um fato, então eu não posso colocar isso no meu trabalho. Tá bom? Vocês não estão adaptados a esse tipo de linguagem. Não estão. Porque a gente fala, eu principalmente falo muito gíria, né? Para vocês conseguirem me entender. Não cobra a linguagem culta, nem a norma culta da língua portuguesa. Mas agora vocês precisam começar a trabalhar com isso. Né? E como vocês vão conseguir isso? Não é abrir a capa da cabeça e incluir dentro do cérebro. Não, é lendo, entendendo, observando. Por isso que eu falei, explora lá o seu tema lá nas plataformas. Vê como é que aparece. Vê como é que fulano escreveu. Não precisa ler tudo, lê o resumo. Verifica o que ele colocou no resumo dele. Vê se ele acha alguma coisa. Ele não acha nada. Ele só comprova. Ele prova e comprova. Isso é linguagem científica. Isso é trabalho científico. E é isso que eu quero colocar para vocês. É isso que eu quero ensinar a vocês. Não vou conseguir ensinar tudo, jamais. Mas se vocês focarem, pegarem firme nisso, vocês vão sair na frente de muita gente. Quando vocês chegarem lá na faculdade, no curso técnico, na empresa, no emprego, sabendo essas coisas, vocês vão se destacar. E a gente sabe que só vai para frente quem se destaca. Certo? Então, sejam frios e calculistas. Todo mundo tem amigo, mas amigos, negócios à parte. Não pensem vocês que se, meu amigo vai, eu tenho um amigo aqui no meu curso de direito, nós fazemos tudo junto. Ótimo, mas se aparecer uma vaga de emprego, ele não vai pensar 2 vezes antes de querer te passar a perna para conseguir o emprego. Tá? Isso é ser frio e calculista. Amigos, negócios à parte. Tá bom? Desculpa, pessoal, mas é que ninguém falou isso pra mim. Aprendi na marra. Então, quero incutir isso na cabecinha de vocês. Bom? Então, linguagem científica. Só lendo vocês vão conseguir ver isso, perceber, tá? Não é difícil, mas o que a gente precisa saber? Estrutura básica de um trabalho científico. Título, subtítulo, resumo e palavra-chave, para começar. Então, sempre um artigo, um TCC, uma monografia, uma tese, uma dissertação, ela vai ter título, que vai estar em evidência, subtítulo, se necessário, se tiver, um resumo básico para entender o que aquele artigo vai dizer durante, e as palavras-chave. É o que a gente primeiro tem que bater o olho quando a gente vai pesquisar. Pelo resumo, pessoal, 99% das vezes eu consigo identificar se aquele trabalho serve para mim ou não. Tá? Então, estrutura base. O título apresenta o tema.
Então, o seu título, quando você for construir o seu, pense que o seu título tem que apresentar o seu tema. Tá? Pode ser em forma de pergunta, pode ser em forma de afirmação, negação. Você pode fazer troca de palavras, mas ele tem que apresentar o tema. Subtítulo é uma área. Então, por exemplo, direito civil. Quem tem direito? Você apresentou o tema e agora a área, né? Direito civil, quem tem direito ao direito civil? Quem perde os direitos civis? Não sei. É isso que você vai pesquisar? Não sei. Resumo. O resumo, pessoal, é uma das últimas coisas que a gente faz. Por quê? Eu só consigo resumir tudo com tudo pronto. E por que ele é tão importante? Porque eu não preciso ler o artigo inteiro, o título inteiro, o texto inteiro, para saber se aquilo serve para mim ou não. Tem o resumo para isso. Tá? Palavra-chave são as palavras que se repetem muito. Então, eu vou falar direito civil. Direito civil vai aparecer toda hora. Então, direito civil é uma palavra-chave. Vai aparecer muita palavra indivíduo? Coloca na palavra-chave. É as palavras que mais se repetem. E por aí eu já sei o que serve para mim. Certo? E, caramba, o resumo cabe certinho no que eu quero, professora. Esse texto aqui, ó, é muito bom. Então, percebeu, querido? Guarda esse trabalho. Salva ele, baixa ele, cria uma pasta no seu computador, no seu celular. Manda para você pro WhatsApp o link. Grava o nome, salva, porque ele é uma fonte para o seu trabalho. E o nosso trabalho é todo baseado em fonte. Trabalho científico não tem eu acho. Não existe. É tudo que alguém já provou, comprovou, ou que eu vou comprovar. Então, viu algo que te interessa, que serve para você? Guarda. Porque na internet, pessoal, tudo muda muito rápido. Guarda o link, salva o título, salva o nome. Se acaso a página cair, você tem salvo, baixado no seu computador. Se mudar o local, você pode colocar lá o título e talvez você ache em outro local. Sempre guarde tudo, tá? Aqui são as dicas que eu acabei de dar para você. Cria um arquivo Word, vai colocando todos os links, todos os títulos. Vai mandando, cria um grupo só com você no WhatsApp e vai mandando para você mesmo, só para ter guardado, tá? Cria uma estratégia, cria uma pasta no computador e baixa tudo e guarda. Cria uma estratégia que funcione para você. Por quê? Não é de um dia para o outro que você vai construir sua bibliografia. Vai construindo aos poucos e vai guardando tudo, porque a hora que você chegar lá no final, você tem tudo guardado. E se você perde, você não pode usar, porque vai cair no plágio, que a gente vai falar mais pra frente. Então, eu só posso usar no meu texto, no meu artigo, no meu trabalho, o que tiver referência. Se não tiver referência, é plágio. Plágio é crime, então não posso, tá? Bom, fizemos tudo isso, viemos lá do teste vocacional, escolhi o tema, vi se a área que eu quero tem futuro ali onde eu quero ficar, pensei, repensei, refleti. E agora o que eu vou fazer? Pesquisar nas plataformas o tema que eu escolhi, né? E vou fazer mais ou menos isso aqui, ó. Qual que é o curso pretendido? Educação física. Então, você vai colocar curso pretendido, curso que você quer fazer, direito, medicina, veterinária, zootecnia, curso técnico em informática, não sei. Qual que é a área? Libras. Então, dentro da educação física, eu escolhi Libras. Então, o que eu vou buscar na plataforma? Libras e educação física. Libras na educação física. A educação física é a Libras. Eu posso mudar o jeito de pesquisar, mas sempre vai ter que ter as duas coisas. O tema e a área, tá bom? Bom, então você vai começar a pesquisar. Nessa primeira parte, você vai achar muita coisa, porque tá muito amplo ainda, né? Libras e educação física. Pode ser Libras e educação física na sala de aula, pode ser Libras e educação física na quadra, pode ser Libras e educação física numa competição, né, de esporte adaptado. Então, tá muito amplo ainda, mas vamos começar, tá bom? Procura lá no Cielo, no Google Acadêmico, no Lilacs e vai guardando os links. Ah, eu leio o resumo. Ah, eu achei esse aqui, ó, Libras e Educação Física. Ótimo. Lê o resumo. Fala sobre Libras e Educação Física, é uma área legal?
abre, baixa, guarda o link, não sei. Tá bom? Quantas? Vamos guardar mais ou menos 5, que já dá pra gente ter uma noção, com 5, tá? Então, ó, 5 links que vocês vão ter que guardar em algum lugar e na atividade vão ter que mandar pra mim. Eu vou mandar no grupo e no Classroom, eu vou montar assim, ó, uma sequência com as atividades da aula 1 e aula 2 para vocês não terem que ficar voltando aqui no slide, tá bom? Então vai ter lá, aula 1, atividade 1, nananana, para vocês fazerem tudo na sequência, para eu também poder corrigir na sequência. Tá bom, pessoal? Então, ó, aula 2 encerrada, explicada numa boa, tá bom? Alguém tem alguma dúvida? Eu não consigo garantir que eu vou enviar isso ainda hoje, porque eu tô meio atolada aqui com um monte de coisa para fazer. Mas até o final da semana eu envio nos grupos de sala e no grupo da eletiva um arquivo Word, muito provavelmente, com toda a sequência das atividades que vocês têm para fazer. E aí vocês façam e me devolvam pelo Class ou pelo e-mail, tá? Pelo WhatsApp, pessoal, meu celular tá lotado, então não é bom enviar atividade pelo WhatsApp. Eu disponibilizo o e-mail e disponibilizo lá no Classroom para vocês devolverem. Tudo bem? Bom, eu vou encerrar a gravação, tá? Muito obrigado por quem assistiu até agora e vamos em frente